Olá para vocês que estão entrando. Não se assustem, isso é apenas uma máscara. Olá, como estão? Nosso Insta está chamando a todos aqui para nossa live Expressividade hoje. Olá, já vejo o Flávio entrando. Vou dando boas-vindas. Lu, querida! Luciana, que em 2005 estava com a gente ministrando o curso lá na Univoz, não é, Lu? Sobre expressividade. Que bom ver você aqui, querida. Não se assustem, hoje estou de máscara. Por que será? Temos uma surpresa ou uma notícia bacana aí para dar para vocês. Bem-vindos, Cássia! Olha só o que eu tenho aqui. Nossa querida amiga, parceira, Cássia. Quem mais está entrando? Opa! Ademir, querido. Bem-vindo todos. Não se assustem porque vamos falar de expressividade. E hoje a máscara é um componente importante na nossa comunicação. Oi, Ângela, olha aí, tá dando certo. Muito bom, gente. Bem-vindo todos. Daqui a pouco eu coloco aqui o tema da live, que eu sempre tenho certa dificuldade, não sei porquê, mas uma hora vai dar certo para colocar logo. Bom, vamos dando boas-vindas para vocês para um tema muito gostoso. Eu adoro falar sobre expressividade, que é o nosso DNA na Univoz. Não é à toa que chamamos Univoz, né? Que é unir a nossa voz para ajudar a voz da sua empresa e a voz de todos. E hoje voz nunca foi tão falada e tão importante. Estamos aqui na nossa 12ª live. Eu queria saber se vocês me escutam bem, se o microfone está bom, se a conexão está bacana. E se eu preciso fazer algum ajuste aqui para que a gente tenha esse momento bem bacana, sem interferência da internet, do sinal ou de qualquer questão tecnológica. Então, me avisem. O áudio está bom? Mandem um joinha, me digam se vocês me escutam bem. Principalmente porque hoje eu estou de máscara, não é? Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Bom, enquanto vocês estão chegando, nós estamos na nossa 12ª live da série Comunicação 4.0, em comemoração ao aniversário de 22 anos da Univoz. Seguimos com as lives nesse universo online. Nós tínhamos programado várias palestras presenciais, como elas não podem acontecer, trouxemos para esse universo. E a cada semana, geralmente às quintas-feiras, temos às 11 horas um encontro com você, marcado para que a gente converse sobre assuntos importantes de comunicação que envolvem essas nossas relações de sempre e atualmente na pandemia, agora com algumas empresas retornando e com novos recursos de comunicação online, novas ferramentas que temos que nos adaptar, como essa máscara. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. A live de hoje eu quero que seja muito interativa. Se é sobre expressividade, que sejamos expressivos. Quero contemplar as perguntas de vocês. Tenho alguns tópicos aqui para comentar, mas gostaria muito de abrir para perguntas e que vocês tirem dúvidas sobre como me comunicar bem com essa máscara, como me comunicar bem nessa live, num webinário, numa reunião com a nossa equipe, por meio das várias plataformas que hoje utilizamos. Também como ser mais expressivo nos cursos online, porque são novos desafios nessa comunicação. E aí eu queria começar com vocês me dizendo como vocês estão se sentindo ao falar comigo com essa máscara, que apesar de expressiva, temos aqui um sorriso, um narizinho, que criamos aí junto com a parceria com a Cássia. Como vocês estão se sentindo?
O que está bom e o que está faltando. Oi, Lu, grande abraço também para você. O que está faltando, o que eu posso fazer de melhor para me comunicar nessa situação onde eu estou de máscara. Melhor sem, Mônica. Hoje meu celular está mexendo. Melhor sem. Por que melhor sem? O que é que vocês estão... O que está faltando aqui para a gente se comunicar melhor? Eu só tenho uma parte expressiva, não é? E com essa preocupação, falta o seu sorriso. Oh, legal! Daqui a pouco eu tiro ela para sorrir também. Falta o sorriso. Falta saber complementar realmente qual é a intenção da pessoa. Eu vejo os olhos, vejo sobrancelha levantando, a minha levanta bastante, não é? E eu vejo os olhos piscando, eu vejo aqui a sobrancelha se aproximar. Eu posso levantar somente uma sobrancelha, a outra, coordenação total dos olhos. Eu posso espremê-los, diminuí-los e isso transmitir mais expressividade. É isso, tem os olhos, a região dos olhos muito expressiva. Inclusive tem pesquisas mostrando o quanto essa região é tão expressiva a ponto de nós conseguirmos identificar o que a pessoa está pensando, sentindo, por meio da expressividade de olhar facial. Os olhos também falam, né? Tem até uma pesquisa do Baron-Cohen, se eu não me engano, isso mesmo, Simon Baron-Cohen. Ele tinha 28 fotografias somente dos olhos e passa para as pessoas identificarem que emoção é essa que a pessoa está demonstrando nesse momento. E nós somos capazes de inferir qual é a emoção da pessoa somente pelos olhos. Então, de repente, surpresa, cansaço, tristeza, né? Tensão, raiva. Os olhos são expressivos. No entanto, a boca, essa região facial, ela complementa muito. O cérebro, nosso cérebro precisa de muitas pistas para se comunicar bem. Ele precisa fazer, inclusive, um fechamento visual-auditivo, né? Que é o quê? Na hora que eu olho para a pessoa, eu escuto o que ela está falando. Mas eu preciso também das pistas faciais, da leitura labial, para complementar o que eu entendo. Então, muitas vezes, com máscara, eu perco a inteligibilidade da fala. Eu perco as pistas visuais que complementem. O meu cérebro junta o que eu escuto com o que eu vejo e aumenta a capacidade do outro me entender. Se só tenho o que eu escuto e aquilo que eu vejo são apenas os olhos, eu perco muito dessa expressividade. Então, por isso, ficamos criando várias coisas aqui, como poderíamos aumentar a expressividade, e com a ajuda da Cássia, que está aqui na live, nós criamos esse sorriso. E tem muitas ações criativas, né? Então, eu vou tirá-la, e aí vocês me dizem como ficou agora, se está melhor, né? Borrou meu batom, se está melhor, como está a expressividade, se de fato agora vocês estão olhando para minha boca para complementar a compreensão daquilo que eu estou falando. Tem inclusive pesquisas com um equipamento que chama eye tracking. O que é o eye tracking? Você põe um óculos na pessoa e esse óculos detecta para onde ela está olhando em determinada situação, né? Então, por exemplo, no marketing, eles usam muito o eye tracking para colocar num cliente que entra, por exemplo, num supermercado
e observar o que ele olha quando ele entra no supermercado. Ele olha regiões mais superiores, ele olha mais para baixo, muito bom. O eye tracking é usado também para observar para onde olhamos quando nos comunicamos. A Cida Stier fez, se eu não me engano, uma tese de doutorado, uma colega nossa lá de Curitiba, observando para onde as pessoas olham quando os jornalistas, repórteres estão falando na televisão com seus microfones. E o que acontece? Para onde a gente olha, principalmente quando estamos nos comunicando? Para essa região da face. E é muito importante ter esse contato facial, porque ele, além de expressar que a pessoa está de fato te olhando, o que significa te dando atenção no ato comunicativo, serve também de apoio para essa pessoa que escuta, de junção de informações. Junta informações, a auditiva e a visual facial. O cérebro precisa tanto disso. Vocês já devem ter ouvido uma expressão bem interessante de algumas pessoas que enxergam pouco, tem óculos aí de grau, e você fala com ela, na hora que você fala, ela põe o óculos, né? E eu já escutei colegas minhas falando, deixa eu pôr o óculos porque senão não te escuto, né? O que é isso? É a necessidade do cérebro de juntar essas informações. E aí vem uma série de reflexões, não é? Quais as que vocês já estão tendo aí? Ah, bacana, gente. Estou vendo aqui um monte de coraçõezinhos subindo. Isso ajuda a live a ter visibilidade e a gente levar conteúdo para todos. E vejo a participação de muitas pessoas queridas aqui, que bom. Mandem suas perguntas, não esqueçam. Então, vocês já perceberam isso? Quais as reflexões que a gente faz no dia de hoje? O que é que está nos atrapalhando e nos ajudando a nos comunicarmos mais e melhor nesse universo online, nas nossas comunicações por Zoom, nos webinários, nas nossas reuniões junto com colegas nas empresas, contato familiar, novos desafios. Que bom que temos toda essa tecnologia, mas precisamos pensar em como adaptar a nossa comunicação para essa tecnologia. Então, vamos pensar algumas coisas juntos aqui? Mandem suas perguntas aí, tá bom? A primeira questão que eu trago, e são perguntas que estão chegando muito dos nossos clientes, das empresas que damos consultoria e das pessoas físicas também que passam por trabalho conosco, que adaptação, como usar bem essas nossas tecnologias da informação. Então, pensem que quando eu estou numa live como essa, eu preciso pensar em algumas coisas importantes para que a minha comunicação chegue melhor para vocês. Luminosidade, o espaço onde eu estou, o enquadramento. Eu tenho que fazer escolhas de que ambiente que é esse, um pouco mais neutro e que me identifique. Por isso tem meus livros aqui, coisas que eu valorizo aqui embaixo, né? Eu tenho que pensar também em como está chegando a minha imagem, para que não me corte, não corte a testa, não corte metade do rosto. Por isso, sempre fixar bem o celular num tripé. Eu tenho aqui um tripé grande, esse tripé regula a altura, minha cadeira também regula a altura. Eu tenho uma luminosidade que, se eu apagar, talvez agora não dê tanta diferença, porque eu tenho uma janela aqui que está com a veneziana escura aberta para entrar claridade do sol, mas eu ainda coloco aqui para ter uma melhor visibilidade do meu rosto. Nem todos os celulares têm uma ótima imagem. Tenho que cuidar do som para que ele chegue bem.
Então, numa live, num webinar, eu tenho que cuidar de todas essas questões. E principalmente que a minha imagem chegue, ou o meu rosto bem enquadrado, ou hoje, como eu fiz aqui, um enquadramento, e quando está com uma só pessoa, favorece um enquadramento mais de tronco para cima, porque aí eu consigo ter expressividade gestual. Daqui a pouco a gente fala até mais dela. Mas eu posso contemplar movimentos com as minhas mãos, com os meus braços, para complementar aquilo que eu estou falando. E são essas coisas que nós sentimos falta quando fazemos a nossa comunicação via Zoom ou qualquer outra plataforma, que o enquadramento às vezes é só de rosto, ou principalmente quando as pessoas desligam as suas câmeras. Então, a gente sabe que hoje os cenários são muito diferentes. Nem todo mundo tem um cenário assim, arrumadinho. Nem todos têm um cenário neutro. Algumas pessoas fazem em locais onde o sinal de casa é melhor e tem filho passando atrás, o cachorrinho pulando, uma bagunça. E aí? A gente não pode obrigar que as pessoas abram suas câmeras. Mas é sempre importante aquele que participa de um webinário, de uma reunião, tentar cuidar disso, nem que seja uma parede branca atrás. Um tecido esticado, virado para uma janela, com uma cortina. Por quê? Porque isso ajuda a pessoa que está conduzindo aquele encontro, treinamento, aquela reunião. É muito cansativo eu falar sem olhar para alguém. Então, eu faço até um paralelo nos meus treinamentos. Quando eu dou treinamento presencial, as pessoas que estão no treinamento me calibram. Eu sei exatamente quando estão mais desanimados, mais tristes, mais cansados, com fome, com vontade de fazer um coffee break. E olhando esses comportamentos, eu vou também conduzindo um ritmo diferente desse treinamento. No universo online, quando eu não tenho o meu cérebro que precisa de segurança, precisa de certezas, ele fica aflito. Eu não tenho certeza de como as pessoas estão. Se elas estão participativas, mantendo a atenção. Então é muito humano, inclusive, sempre que a gente participar de alguma atividade, buscar um ambiente, uma situação onde eu possa abrir a minha câmera, não só para que as pessoas me vejam e eu as veja, mas para que aquele que está conduzindo se sinta mais tranquilo, sinta-se mais acolhido. Eu faço pós-graduação no Mackenzie em neurociência e ontem tivemos uma aula. A nossa professora fantástica, falamos de personalidade, estava, vou até citar aqui, Camila, abriu que estava com enxaqueca, coitada, e mesmo assim deu aula até as 10 horas da noite. E ela pediu esse apoio. E aí eu abri a minha câmera e perguntei, se eu ficar aqui com a minha câmera aberta, ajuda você a ter mais conexão com a sua aula? Porque você vai ver meu rosto? E ela disse que sim. Então, olha que bacana, gente. Como a gente tem que, hoje em dia, ter essa conexão humana e esse cuidado com o outro. E às vezes uma questão simples que é abrir meu vídeo aumenta essa expressividade. Então, pensem nisso. No enquadramento, na luz, etc., que hoje já estamos ficando craque, mas pensem também no respeito ao outro abrindo seu vídeo. Cuide de nem que você coloque um tecido atrás para ficar mais neutro e abra para que você ajude aquela pessoa que está tentando te ajudar ali dando um treinamento ou conduzindo uma reunião. Eu já até vou fazer uma paradinha, porque hoje eu quero contemplar muitas perguntas de vocês. E a Eliette diz assim, vamos ver se esse assunto tem a ver com o de agora. Tive uma reunião com colegas e observei isso, câmeras fechadas, achei deselegante. Outros na cozinha e alguns com foco ruim, microfone aberto e é tudo muito novo. Eliette, isso mesmo. Então,
Olha só que importante fazermos acordos. Sempre que vamos para um treinamento presencial, que é a nossa vivência maior, uma reunião, conduzir uma reunião, a gente acaba já fazendo acordos naturais. Pessoal, olha, uma palestra. Façam perguntas apenas no final, mandem perguntas escritas ou podem me interromper a qualquer momento. Por que não fazermos esses acordos em cada encontro online que temos? Combinar, ficaremos com os microfones todos abertos e cada um pode falar a qualquer momento. Então, são combinações de comunicação que nos tornam mais expressivos, comunicativos e humanos. Podemos deixar o microfone aberto o tempo todo? Então, eu conduzo algumas reuniões, algumas palestras em empresas online e aí, às vezes, quando não são muitas pessoas, eu deixo o microfone aberto, cada um fala na hora que quer. Aliás, está acontecendo uma coisa tão interessante. As pessoas estão se respeitando mais no online, coisa que não acontece tanto no presencial. Então, há um maior respeito ao turno de fala. O que é o turno de fala? Eu falo enquanto você escuta. E aí eu dou aquela pausa já, dando espaço para você falar, e aí você vai falar nesse momento. Geralmente no presencial as pessoas se cortam muito, interrompem o pensamento, às vezes o pensamento até desvia para outro lugar, não esperam a pessoa concluir, fazem uma pergunta no meio do raciocínio do outro. Isso no online está acontecendo menos, as pessoas estão com uma melhor etiqueta nesse sentido. E aí você tem que sentir o seu grupo, talvez possa combinar com esse grupo de deixar o microfone aberto, se é um grupo menor e cada um se posicionar quando quiser, muito mais democrático. Mas eu posso combinar também, e isso é bacana, tem ruído no ambiente, TV ligada com as crianças brincando, deixe sempre o microfone desligado para não atrapalhar o raciocínio do outro, não atrapalhar a interação e a clareza da mensagem para todo o grupo. Então, são acordos importantes. Fazer pedido de deixar câmera aberta, Eliette, sim, isso é muito importante. Façam esse pedido, mas também sejam empáticos para aquele que não pode deixar a câmera aberta, porque também pode ter vergonha de se expor. Então, hoje a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Ana, mas será que às vezes a câmera e o som desativados porque sobrecarrega a conexão? Também, lógico. Lia, muito bem lembrado. Se eu perceber que o sinal está oscilando e ligar as câmeras vai prejudicar mais ainda, fiquemos com as câmeras desligadas e vamos combinar de ligar num determinado momento. Então, óbvio que agora, com tecnologia, com internet oscilando, nós temos que ter o bom senso, a flexibilidade, a empatia para com o outro, se ele pode ou não ligar. O que eu digo é, sempre que possível, que o sinal permitir, que teu ambiente permitir, ligue as câmeras, porque ajuda o nosso cérebro. Inclusive, ajuda numa coisa. Se estou com a câmera ligada, eu acabo ficando também mais conectada, porque eu sei que as pessoas estão me vendo. E aí, às vezes, também me intimida de pegar um celular e começar a responder mensagem. Outro dia, uma pessoa que eu atendo fez um comentário de que estava numa reunião e a pessoa falou: ai, pera um pouquinho, está chegando um e-mail, está chegando um WhatsApp aqui para mim e eu vou ver. Olha só, então a mesma regra de etiqueta que valia para as reuniões presenciais, onde a gente quer conexão, entrega, para aquele momento, vale também para o universo online. Então, se eu estou aqui com vocês, eu não vou ficar respondendo e-mail, me conectando, eu vou procurar manter mais atenção. E esse universo online hoje favorece que a gente dê essas fugidinhas. E o nosso cérebro faz várias coisas ao mesmo tempo, mas bem feita, ele faz apenas uma. Então, somente uma coisa vai fazer, eu vou fazer bem, eu vou manter a atenção. Por exemplo, aqui, eu estou me dividindo entre falar com vocês, lembrar de tudo que eu gostaria de conversar nessa live e contemplar as perguntas. Se eu fico falando e lendo a pergunta inteira, talvez eu
possa perder o fio da meada. Mas eu consigo falar e dar uma olhadinha e ver se entrou alguma pergunta legal para este momento. Olha, e eu falei legal exatamente porque a Lia disse, sim, acho legal e otimiza muito ter um acordo antes. Olha como as pistas do ambiente, muito bacana acontecer isso agora, interferem naquilo que eu falo. Porque a minha atenção não estava nesse momento totalmente concentrada no que eu estava falando. Meu olho já estava lendo as comunicações de vocês. E interferiu na minha fala com a palavra legal. Veio a palavra. Imagine quantos estímulos que nos distraem acontecem se eu não estou com o vídeo ligado, muito conectada. Mas lógico, vamos equilibrar. Eu vou voltar aqui nas perguntas, porque aí eu queria andar um pouquinho em outros tópicos e ver se tem mais alguma coisa relacionada a esse tema e daqui a pouco a gente volta. Eu vou baixando aqui, dando oi para Lu, Luciana Sante, beijo para você. Deixa eu ver mais aqui, oi Edna, Martinha, aqui. No universo online ficou mais evidente a dificuldade de comunicação de algumas pessoas. Como melhorar? Como dar um feedback para quem precisa de ajuda? Ana, que pergunta legal a sua. Eu acredito que evidencia algumas dificuldades, sim. O presencial também evidencia. Quando o ambiente estimula que todos falem, vai evidenciar. Se o ambiente não estimula que todos falem, aquela pessoa que é mais quieta vai ficar lá mais na sua, mais introvertida ou até mesmo tímida. No entanto, o online ele está estimulando que as pessoas interajam mais, falem mais, justamente naquele momento. Eu penso um pouco nas empresas, né? Antes na empresa o colaborador tinha acesso direto ao líder ali naquele cafezinho, no momento que ele passasse na frente da mesa do seu líder, já parava, já conversava. Agora, nem sempre esse acesso está tão fácil, tão rápido, porque nós não estamos vendo o que as pessoas estão fazendo. Portanto, marca-se reuniões e quer que naquela reunião todos resolvam tudo. E é nessa hora que eu posso expor alguma pessoa com mais dificuldade de comunicação. Portanto, não é porque a ferramenta permite 100, 500 pessoas ao mesmo tempo que eu vou deixar de ter momentos de conversa um a um. Principalmente nas lideranças, nas empresas, mesmo nos nossos relacionamentos sociais, faz parte da nossa atenção com o outro observar. Aquela pessoa falou pouco ou não conseguiu se expressar naquele momento, eu vou fazer uma ligação por WhatsApp com vídeo ou sem vídeo para ela e vou conversar pessoalmente. Às vezes a minha dificuldade é grande quando eu tenho uma plateia, é menor quando eu estou sozinha ali com a pessoa, né? Muito bem, bacana. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui, que hoje eu não quero pular nenhuma pergunta. Às vezes a gente se anima com o assunto e não contempla vocês. E hoje eu vou contemplar todos aqui. Opa, peraí, que quase que eu travei aqui. Muito bom. Vamos voltar às máscaras? Querem voltar às máscaras? Tem uma pergunta aqui sobre máscara. Onde ela está? Eu perdi. Aqui. A Ana pergunta, Ana Carla, o que você acha do uso da máscara transparente? Então, bacana. Vamos falar um pouquinho das máscaras? Já que eu comecei com a minha super máscara do sorriso. Ai, ela tá de ponta cabeça aqui. Olha só. Nos Estados Unidos foi uma primeira moça, Ashley, se eu não me engano, Ashley, que fez um recorte na máscara, pôs uma transparência, como esse papelzinho aqui, ó, meio embaçado. Vocês veem que ele dá reflexo. Existem aquelas máscaras até de serem colocadas aqui, né? E o plástico é mais transparente. Eu queria um mais transparente para minha live, mas agora a gente está com dificuldade de recursos, de ir até a Univoz buscar coisas. Mas olha, por que eu trouxe ele para falar para vocês? Vejam que a transparência, ela permite que eu veja a expressão facial das pessoas. E então eu gosto
deste recurso, desde que ele tenha proteção, porque temos sempre que lembrar que a proteção maior tem que ser contra o coronavírus. Então, se ele for bem feito, bem vedado, naquele visor que tem na boca, então ele é muito bem-vindo. Para fazer esse fechamento visoauditivo, para as pessoas pegarem a informação não só pelo que elas ouvem, mas porque elas estão vendo a minha boca. Ajuda também a manter a expressividade, que é a minha capacidade de colocar nos movimentos faciais, gesto, postura, voz, a intenção exata daquilo que eu quero, a emoção que eu quero. Se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou admirada, vem junto um sorriso, vem junto uma voz. Então, com o visor, ela ajuda muito. Essas transparentes também ajudam muito. Inclusive, temos que lembrar das pessoas com deficiência auditiva e que precisam muito da leitura labial. Então, é importante que a gente ache recursos para nos protegermos, mas também manter a expressividade. Quais são os desafios? Bom, quando eu uso uma máscara de tecido, a N95, então vamos pegar a de tecido aqui. Gente, eu tenho uma coleção de máscara, olha só, coleção de máscara. Já nos preparando para o retorno, essas foram feitas pela Cássia Tarde, olha que bacana, não é? Eu tenho de florzinha, lisa, de bolinha. Por quê? Xadrez, tem uma xadrez que eu adoro. Por quê? Porque essa diversidade, para dar mais alegria, mais leveza. Eu tenho que lembrar que quando eu ponho a máscara, eu perco esse elemento e também abafa um pouco mais a voz. Então, para vocês que são fonoaudiólogos, entendem muito bem disso, para quem não é, olha só. Sem a máscara, será que vai dar diferença aí? Às vezes não dá porque cai 3, 4 dBs, que é a unidade de medida da intensidade, do volume, né? Então, eu estou falando aqui com vocês e quando eu coloco aqui a máscara, ele já reduz. A gente consegue medir isso, por exemplo, num decibelímetro. A gente pode baixar no celular o decibelímetro, olha aqui que bonitinho. Então, na hora que eu vou falar, ele começa a medir quanto que está de volume da minha voz. E a máscara, olha, eu estou falando, vou tirar o reflexo da minha lâmpada e vocês estão vendo que eu estou falando a 88, 87 dBs. Olha só, e se eu falar mais baixinho, 74, 75, 77. Ou seja, se eu pegar um decibelímetro desse e medir, quando eu ponho a máscara, cai de 3 a 4. E quando eu uso uma N95, tem uma aqui parecida, ela pode reduzir em até 12 unidades de medida. Como se eu pegasse o volume da televisão, o volume do meu carro e diminuísse. Nossa, eu ainda faço assim, né? Isso é antigo, que agora é só touch. Então, eu reduzisse o volume. Se eu reduzo o volume, aqui talvez vocês não percebam, mas eu estou falando desse jeito e agora eu falo desse jeito. Olha como dificulta mais o entendimento. E a gente percebe isso, tanto que a gente começa a forçar mais a voz. Então, quais são as orientações importantes para usar? Ou esse tipo de máscara, né, que tem o respirador, ou as máscaras de tecido da nossa amiga Cássia Tarde, que faz com muito capricho cada uma delas, ou então a nossa máscara sorriso, não é? Para trazer um pouco mais de expressividade. Tenho que, ao usar, antes de usar a máscara, se eu vou usar por um longo tempo, seria muito interessante que conseguíssemos fazer um pouco de exercícios de aquecimento vocal, para dar elasticidade, flexibilidade, projeção e cansarmos menos. A fadiga vocal, inclusive agora no início do mês, tivemos o The Voice Foundation, que é um congresso americano,
que já está na 49ª edição, já fui a vários, meu primeiro The Voice Foundation foi em 1995, e esse ano teve uma mesa muito interessante, várias discussões sobre fadiga vocal. O que é fadiga vocal? É cansaço. Se eu falo muito, ontem eu gravei vídeos, fiquei gravando vídeos, e é incrível como gravar vídeo é uma situação que para mim desgasta muito a minha voz, né? Mais do que um treinamento presencial de 8 horas. Olha que interessante, fonoaudiólogos aqui de plantão, pois a gente pode conversar sobre isso. Por quê? Porque a fadiga vocal, ela, nesse The Voice Foundation, eles trouxeram nessa mesa uma reflexão interessante. A fadiga é causada por 3 M's: a muscular, a mucosa e a mental. Né? Então, o músculo cansa de eu falar muitas horas. A mucosa, que é a pele que cobre a prega vocal, que precisa estar bem solta e flexível, ela também se desgasta. E também mentalmente. Então, gravar vídeos para mim, mentalmente me cansa muito, porque eu não quero que tenha muita edição, eu não quero esquecer aquilo que eu gostaria de falar, então cansa muito. A máscara pode trazer as mesmas dimensões de fadiga. A muscular, porque a prega vocal está funcionando, às vezes com mais força, com mais esforço, porque eu percebi intuitivamente que ela diminuiu 12 pontos na intensidade, então eu aumento o esforço. A máscara também causa a fadiga de mucosa, e eu acho que vão sair muitos estudos legais. Eu fico pensando quanto que respirar com um tecido muito próximo não pode desidratar mais esse ar, levar micropartículas de tecido para minha laringe, para cima da prega vocal. Olha, são só inferências. Vai ter muita pesquisa, se é que já não tem, eu não achei nenhuma ainda. Eu mesma sinto diferença, não é? Quando eu ponho uma máscara como essa, que a Cássia fez, toda forrada, com um tecido mais liso, eu me sinto mais fresca. Mas se eu uso uma máscara, eu tinha uma outra, essa mesma, né? Olha, tá cheia de batom já. Tem um tecido mais peludinho, parece que eu estou respirando aquele tecido. Será que isso não desidrata? E a fadiga mental, porque eu sei que as pessoas não estão me ouvindo bem. E eu tenho um retorno, olha, eu aumento, parece que eu estou falando dentro de uma caixa. Então essa sensação de retorno vai dando um cansaço também. E aí o que a gente precisa fazer? Vamos dar algumas dicas. Hidratar, beber bastante água. Então façam pausas que pode tirar a máscara, lembra? Tirar a máscara com todo cuidado, segurar assim, beber água, porque a água hidrata e pelo menos essa fadiga da mucosa, da pele que cobre a prega vocal, pode ser reduzida, né? Aprendam exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal, onde eu posso projetar mais a voz. Mas também já utilizem alguns recursos que nós temos. Articular mais. Quando eu articulo, eu amplio minha boca vira um megafone. Olha a diferença que é eu falar assim, sem abrir muito a boca, e a diferença quando eu abro muito a boca. Nós fazemos vários exercícios desses, quem faz o voz, corpo, expressão, não é? Aprende muito desses exercícios para que a gente articule melhor. Faça pausas. Eu aqui na live às vezes me sinto um pouco acelerada, me deem esse feedback. Eu quero falar tanta coisa em 1 hora que passa rápido, olha, já são 38 minutos, já passamos 38 minutos. Então, é muito ruim falar aceleradamente. Primeiro, dificulta que o outro compreenda. Segundo, me cansa mais. Tanto porque eu movimento mais a minha boca, como também eu não pego ar. Olha só, eu falando desse jeito rapidamente, eu já deveria ter parado para respirar, feito pausas respiratórias e não estou fazendo. Isso me dá uma fadiga. Então, fale mais pausado, respire mais vezes e sinta uma última orientação que essa voz sai, projeta para o ambiente. A expressividade é tão importante. Deixa eu
pegar um nome aqui que eu vi, a Edna até que me mandou, que bacana, não é, Edna? Nos Estados Unidos, uma moça está fazendo uma máscara, gente, olha que interessante. É uma máscara onde você tira uma foto do seu rosto, olha, já estou dando ideias aqui para quem tem impressão aí de tecido. Tira foto do rosto, printa na máscara e aí quando você sai na rua, seu sorriso está lá estampado. E é legal que a matéria, depois a gente põe um link aí no Instagram para vocês. A matéria diz que deu efeitos, os bares já começaram a abrir em algumas regiões e deu efeitos diferentes. Algumas pessoas riram, acharam divertido, acharam bacana, outros se assustaram, porque talvez o sorriso não tenha ficado tão interessante. Isso mostra a importância dessa expressividade facial e vocal na hora que eu me comunico, né? Deixa eu ver se eu fechei esses assuntos. Me digam quais as suas outras dúvidas. Aqui, tudo bem. Acho que por essa eu já passei. Uma questão que deveria ser óbvia quando se está falando... espera um pouquinho que pulou. Aqui, com qualquer pessoa, presencial ou não, infelizmente não é tão óbvio assim. Lu, você deve ter falado de alguma coisa que eu citei na hora, né? Alguma coisa que é óbvia. Você sabe que a respeito disso eu digo sempre uma frase: o óbvio, por ser óbvio, ele nunca é dito. E por nunca ser dito, pode ser que ele não seja tão óbvio assim. Então, muitas das coisas que falamos na comunicação parecem ser óbvias, mas as pessoas não param para pensar na importância, por exemplo, de gestos, não é? Eu estou aqui falando, se eu vou dar um treinamento online, olha a importância de eu fazer um enquadramento um pouco mais distante, para que as pessoas vejam a minha expressão. Assim eu posso fazer gestos que complementem. Por exemplo, eu vou falar que a comunicação pode ser treinada ao longo da nossa vida. Olha, ao longo da nossa vida complementou. Eu posso dizer que ontem eu estava gravando aquele vídeo, que me deu muito trabalho, ou que eu gostei muito de fazer. Então, eles são gestos representativos, simbólicos, ou que acompanham apenas a minha fala. E isso dá mais vida, mostra que eu estou mais envolvida. Eu tenho feito vários cursos online e vejo quanto que as pessoas precisam se preparar para eles. A gente faz muito esse trabalho nos atendimentos individuais e é possível fazer à distância também, de mostrar essa coisa óbvia que nem sempre as pessoas veem. O online cansa mais o nosso cérebro, não é? Tem algumas estatísticas dizendo que um treinamento online de 4 horas deveria só ser 4 no presencial, deveríamos ter 2 ao vivo. A Harvard traz várias estatísticas a respeito disso e que a gente a cada mais ou menos 15, 20 minutos precisa fazer uma pausa para pensar, porque nos exige mais. Nosso cérebro está com menos pistas, está com menos análise de cenário, que é algo importantíssimo para a nossa comunicação. Então, eu preciso dar mais pistas. Um facilitador de cursos online, ele precisa ser expressivo no presencial e no online também. Então, juntar postura, gesto, voz, tudo é importante. E a boa notícia, não é, gente? Uma coisa importantíssima. Tudo pode ser treinado na comunicação. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Eu posso treinar várias coisas. A gente dá assessoria para palestrantes da TEDx que tem um outro ajuste. Um palestrante motivacional é outro ajuste. Condução de uma reunião presencial, a postura é outra. Na área de marketing, mais descontraída, vou dar notícias mais sérias para minha equipe, eu tenho também que pensar em todos esses recursos corporais e vocais que eu tenho. Tem mais uma perguntinha aqui. Importante saber em quais frequências são mais abafadas. Sim, Lu, de 7.000 a 12.000 Hz, aqui para os fonoaudiólogos que nos acompanham.
Pega frequências da fala mais altas, né? A frequência da fala vai até 8.000 Hz. Então pega ali VZG, FCX, acho que é o F, o V, o S e o Z, que são frequências mais agudas. Para quem não é fonoaudiólogo, nós estamos falando do tom, do timbre. Então tem sons na fala bem fininhos, zzz, que tem uma frequência aguda, lá para 7.000 Hz. A máscara abafa geralmente essas frequências mais altas. O que significa isso? Que vai ser mais difícil entender palavras que tenham esses fonemas, esses sons. Por isso a necessidade de falar mais pausado, falar mais articulado, para que eu possa compensar o déficit dessa máscara. Agora imagine que em alguns setores, como os dentistas, médicos, que estão usando a máscara e mais aquele apoio aqui. Então vejam como a gente perde muito da inteligibilidade, ou seja, da compreensão, né? Exatamente, aí a gente tem que fazer ajustes, ter uma fala com um outro ritmo e usar bastante da expressividade vocal em termos de entonação, de melodia. É um trabalho tão rico esse que nós fazemos. Eu dei, por exemplo, 10 anos de aula para locutores, formação de locutores pelo Senac. E é muito bacana que a gente acha que só o locutor que deve treinar, falar aquela frase bem dita, bem pronunciada, com boa articulação, mas também com as ênfases corretas, né? Audi, o carro de destaque. Olha só, Audi, pausa, o carro de destaque. Então tem um trabalho vocal em cada palavra, em cada pausa, em cada frase. Por que não nós treinarmos isso para que a gente possa ter mais expressividade e compensarmos melhor a ausência que algumas ferramentas desse universo online pode nos trazer, ou que a máscara também possa favorecer, né? Muito bem. E é um trabalho gostoso, gente. A Lia está dizendo, super indico esse curso, Voz, Corpo, Expressão. Ô, Lia, que bacana, obrigada. Você já fez aqui com a gente. Inclusive, dia 25 de julho, é um sábado, o curso Expressividade vai acontecer online. Já tem data, já tem turma aí marcada. Presencial a gente ainda não tem certeza se em julho vamos voltar, mas estamos com vários cursos presenciais. A semana que vem tem comunicação não violenta, inteligência emocional, etc. E 25 faremos online uma grande oficina dessas coisas que estamos falando. Muito obrigada, Lia, por lembrar. Lu, tá, o óbvio de não usar o celular, mas olha que bacana, até no presencial as pessoas falam no celular nas reuniões, não é? Às vezes a gente dando treinamento, participando de uma reunião, tem alguém lá no celular, respondendo e-mail. Não seria diferente no universo online, agora mais protegido, mais ainda. Muito bem. A Ana diz que o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro, por um universo diferente. Exatamente, por isso que o óbvio precisa ser dito, né? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. As nossas palestras sempre têm um caráter social. Nós ajudamos muito, por exemplo, a turma da sopa, que é o Instituto Benedito Pacheco, que faz sopas para as pessoas em vulnerabilidade, moradores de rua, e com essa ação acabam atraindo para buscar dar apoio, documentos. Então a gente sempre faz as nossas palestras que faríamos nesse período por meio de doações de alimentos para ajudarmos alguma instituição. Nossa responsabilidade social sempre presente. E aí nós estávamos buscando o que fazer nessa substituição. E aí nós já estamos fazendo o seguinte. Essa máscara aqui, que tem um sorriso, que ela está passando por uma adaptação agora para caber em rostinhos, essa é a nossa demo, né? Vou colocá-la aqui de novo.
Ela tem um sorriso, ela é mais divertida, ela é mais alegre. A gente vai fazer agora menorzinha, vai fazer com um sorriso menor para aparecer mais. Nós vamos fazer a doação de máscaras, 100 máscaras, para uma instituição que fica aqui no Jardim da Saúde, que chama-se Marta Kuboyama, e é uma instituição de centro de apoio à criança com câncer. O que essa instituição faz? Ela recebe famílias com crianças com câncer que estão em tratamento aqui em São Paulo e que precisam vir de outras regiões do país. Quando uma criança vem para tratamento aqui em São Paulo, ela vem com algum membro ou dois da família e precisa ficar em algum lugar hospedada. Essa instituição, ela hospeda a família e as crianças, tudo gratuitamente, com alimentação, café, almoço, janta, com apoio psicológico e yoga para essas famílias, para dar também um pouco de conforto mental, com deslocamento dessas crianças para que façam seus tratamentos. A Univoz, então, vai doar 100 máscaras dessas, para que eles agora no retorno, eles já estão planejando o retorno, para que eles possam ser mais expressivos ao receber esses pacientes e esses familiares de pacientes. Marta Kuboyama, nós então vamos apoiar, é uma instituição muito séria, nós escolhemos a partir de uma análise de quem está fazendo um trabalho sério, contribuindo para esse mundo, e eles contribuem, recebem de bebês até adolescentes. E a gente não pensou em fazer crowdfunding, não pensamos em nada disso, mas a gente queria fazer a nossa doação, já que nas nossas palestras não estamos podendo recolher os alimentos. Mas, se você quiser doar, ajudar de qualquer forma, a Ângela vai colocar, ou eu mesma já vou falar aqui, o telefone 99125 4248 011, tá? E vocês podem entrar em contato conosco que a gente vai fazer uma grande ação. Quem sabe a gente consegue doar mais máscaras, além dessas 100 que eles vão receber agora nesse mês. Quem sabe a gente consegue doar mais máscaras. Quem sabe conseguimos ajudar de outras formas, porque eles estão precisando de todo o apoio. Sabe que todas as ações sociais com essa pandemia estão com muita dificuldade de sobrevivência. E a gente, então, não pode ajudar todas. Então, estamos ajudando aquela que nos tocou o coração. Fico até emocionada quando eu lembro do trabalho que eles fazem. Então, doação, a Ângela já subiu aqui. Quando o vídeo subir no IGTV, a gente vai colocar também ali como você pode contribuir, fala com a gente também pode passar o contato direto deles, muito democrático, do jeito que vocês quiserem. Mas se quiserem ajudar com estas máscaras expressivas, é só entrar em contato conosco e a gente vai fazer essa ajuda. Eu vou voltar a pôr a minha máscara expressiva com um sorriso. Ela está passando por um ajuste ao meu narizinho aqui. Depende do tamanho do rosto, ela fica mais encaixadinha ou menos encaixada. E quem quiser doar, anote aí o telefone, por favor, fale conosco. Vocês têm os nossos vários canais de comunicação. Eu acabei de perder... Ah, ela caiu, peraí. Perdi a minha máscara, voltei, tá? Pessoal, ainda temos aí uns 5 minutinhos. Eu queria saber quais são as dúvidas. Se eu pulei alguma pergunta, me perdoe, podem fazer de novo. Vou voltar aqui lá no comecinho para ver se eu esqueci alguma coisa. Muito bem. Eu espero que todos estejam bem nesse cenário. Bom, a semana que vem a nossa live não vai ser na quinta, porque eu dou um treinamento online de quase dia inteiro. O intervalo não ficou no horário da nossa live. Então, nós faremos provavelmente na sexta. É isso mesmo, sexta-feira. Então, acompanhe que tem aí um assunto bem bacana.
Deixa eu dar mais uma olhadinha se eu pulei alguma coisa. Máscara transparente, respondemos. Dificuldade de melhorar. Aqui também. Reuniões. Sabe, uma coisa importante, o universo online é treino também, gente. É treino. Toda a nossa comunicação, ela pode ser treinada para ser transformada. E para isso, basta que eu me exponha à situação. Nós conseguimos aprender a nos comunicarmos de formas diferentes. Vejam nessa pandemia mesmo, quanto nós já aprendemos. Eu fazia poucas entrevistas por aqui, pelo Instagram, havia feito acho que 2 ou 3, treinamentos online eram poucos também, sempre teve, mas eram muito menos. Hoje a gente está podendo aprender, podendo experimentar. Falar em público é sempre dar aquele frio na barriga. Falar num público como esse, que a gente não sabe quem está do outro lado, também pode ser às vezes intimidador, mas a experimentação é que faz com que a gente se distenda, aprenda e se renove em comunicação. É o que faz com que eu me reveja como uma pessoa comunicadora e como eu posso transformar a forma como eu falo, como eu posso adaptar aos recursos. Se eu não os enfrento, se eu não passo por essas situações, eu terei muito mais dificuldade de me distender, de aprender. Comunicação é um aprendizado. Comunicação profissional é uma comunicação construída. Até mesmo as pessoas que falam na televisão, já ouvi Rodrigo Bocardi falar isso, William Bonner falar isso também, que eles têm uma comunicação natural aprendida. Ou seja, para chegar onde chegaram, eles precisaram treinar. Todos eles que estão aí nos grandes canais de televisão, eles precisaram treinar. Não à toa a Globo tem fonoaudiólogos, colegas nossos aí, em todas as suas unidades. Treinar dar a ênfase, a pausa, treinar onde respirar. O maior comunicador, melhor comunicador para mim, em termos de estilo de comunicação, é o Barack Obama. E ele tem um coach, um fonoaudiólogo que fez o treinamento dele. Apesar, e depois uma outra live podemos falar disso, apesar da natureza dele já inspirar, já ser bastante humana e de uma comunicação que mesmo sem treinamento eu tenho certeza que seria bastante humana, tocaria muito as pessoas, óbvio que com treinamento isso tudo fica muito melhor. Então, basta que eu me exponha ao ambiente, me observe e busque sempre melhorias. E as melhorias vêm por meio de feedbacks dos meus colegas, vêm de feedback meu mesma. O meu próprio feedback me ajuda, por exemplo, gravando, por exemplo, assistindo essa live e vendo que meu cérebro já se conectou com isso, que eu estava super empolgada, super animada no começo, porque eu estou muito feliz com essa nossa máscara e agora já estou falando num ritmo diferente. Então, tudo isso vai me dando aprendizado, percepção. E se eu não conseguir esse aprendizado sozinha, eu tenho fonoaudiólogos muito competentes para trabalhar com a expressividade, com a comunicabilidade. Então, essa sempre foi a nossa missão, porque eu fico triste quando vejo alguém que tem dificuldades de se comunicar e o quanto isso impacta na sua qualidade de vida, seu relacionamento pessoal, na sua carreira, na sua posição dentro da empresa. Então, treinem a sua comunicação, trabalhem, porque ela pode ser transformada para que a gente estabeleça conexões de maior qualidade, conexão humana, de gente para gente. Era isso que eu queria trazer de reflexão. Tem sempre muito mais assunto que eu quero trazer, mas 1 hora passa muito rápido. Por isso as lives da Univoz continuam. Acompanhe nossas redes, também com os artigos no nosso blog, para que a gente possa contribuir para uma comunicação melhor. Porque comunicação melhor, mais humana e mais empática, fará um mundo melhor também.
Gratidão por vocês estarem aqui conosco. Acompanhe nossos cursos. Ângela está lembrando aí dos cursos online e ao vivo assim que tudo isso passar. Faltam 30 segundos, então eu só quero desejar para vocês que estejam em paz e serenidade para todos os desafios da nossa vida que virão, sempre com muita expressividade para transmitir a emoção necessária para as relações humanas. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima live.